Bom dia, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Rafael, né? Seguindo o nosso roteiro de hoje, tá? Quinta-feira, 18 de junho, tá? Eu pedi para vocês fazerem a análise, né? Do gráfico da Bolsa de Valores, tá? Ao observar o gráfico acima, quais inferências podem realizar no consumo de energia antes e depois? Então, vocês observam que na economia, a inflação cresceu demais. Ó, na crise de 1929, nós estamos aqui, ó, nesse período aqui, ó. Aqui é o índice de desempregados nos Estados Unidos. Ó, aqui, início da década de 20, vem a crise de 1929. Olha o tanto de desempregados. De 5% sobe para quase 22%. E vai permanecendo durante a década de 30, até ela se recuperar em 34, mas ainda vai perdurar, porque aqui nós estaremos na Segunda Guerra Mundial. Tá? Essa é a resposta da A para vocês completarem. B. Pesquise a relação entre prosperidade econômica norte-americana, as taxas de desemprego apresentadas no gráfico e as guerras mundiais. Então, ó, daqui, mais ou menos, 1914 a 1918, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Poucos desempregados, os Estados Unidos entrou depois, não teve tantos problemas. Em 1920, foi o estado de bem-estar social. Os Estados Unidos estava no auge, produzindo bastante, então tínhamos um grande número de pessoas trabalhando, tanto que caiu, ó. Porém, quando chega a crise e a Segunda Guerra Mundial, o número de desempregados é muito grande, tá? Então, anotem aí como resposta. Isso aqui é uma pesquisa que vocês tinham que fazer sobre, né, a parte da crise de 1929. Vou explicar na aula com vocês hoje, tanto a A quanto a B quanto a C, tá? Atividade 3, você vai ler o texto 1, foi a crise de 2008, e como os Estados Unidos saiu, né, da crise de 1929, né, empréstimos de bancos, criação de seguro-desemprego, tudo isso para você ler para responder a A e a B. Então, a aula de hoje ela está focada nessas duas respostas também. Ó. Após as suas pesquisas, aponte o que deu origem a essas crises, tá? Tanto em 1929 e 2008. E a B, com base nos textos, explique a postura dos governos, né? O que o governo de Roosevelt fez para salvá-los da crise e o que o Bush fez para salvar os Estados Unidos em 2008, tá? Mas vamos lá, então, para a nossa crise de 1929, tá? Que eu preciso que vocês aprendam. Lembrando, esta aula ela precisa ser anotada no caderno. Então, eu preciso de um resumo de tudo o que eu estou falando, tá? Então, primeira atividade de vocês, resuminho dessa aula. Segunda atividade, ler aqueles dois textinhos e responder a A e a B, tá bom? Mas vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo com os Estados Unidos. O que é uma crise? Uma crise é quando o país ele se encontra em um meio político, econômico, tudo acaba entrando na questão da crise ambiental, tá? Quando os Estados Unidos saem da Primeira Guerra em 1918, ele sai como dono do mundo. Ele entrou no final, não perdeu quase nada, todos viam ele como o bom. O que acontece? Os Estados Unidos, ele acaba criando, né, uma expectativa de superprodução. Então, a agricultura e a indústria vão desenvolver tanto e vão crescer tanto que as ações deles vão subir demais, como eu expliquei na outra aula sobre Bolsa de Valores. Vão subir tanto que eles vão ficar se achando, entre aspas. Só que um exemplo, eles vendiam 60 bonecas por dia. Eles começaram a produzir 100, na expectativa de vender mais 40. Isso eles foram fazendo com todos os meios de produção. O que aconteceu? Excesso de produção. Ficou tanto produto estocado que virou uma crise. Por isso que a gente chama, ó, crise de superprodução.
Tinha tanta boneca, tanta roupa, tanta máquina e não tinha para quem vender. Eles produziam além do que eles tinham para vender. Imaginem vocês. Vocês fazem trufas, um exemplo para vender. Você sabe que você vende em média 30, 40 trufas por dia. Você vai fazer 100? Você vai conseguir vender? Ah, mas eu posso guardar para outro dia. Tudo bem. Só que você vai fazer 100 mais 100, já terão 200 no outro dia. Você vai vender as 200? Não. Então você vai ter um prejuízo aí. Foi o que aconteceu com os Estados Unidos. A gente fala que houve um crack. O que é crack? É uma quebra. Houve uma quebra na bolsa de valores. As ações elas despencaram, tá? O crash, né? Crash na bolsa de Wall Street, a famosa avenida de Wall Street de Nova York. O que acontece com isso? Os bancos começaram a falir, não emprestavam mais dinheiro para as pessoas começaram a ser demitidas sem salário algum, as empresas começaram a falir, mais de 200 empresas importantes entraram na falência, e nós vivemos um período que a gente chama de depressão econômica. Só que o que aconteceu? O que aconteceu nos Estados Unidos em 1929 afetou o mundo todo. Caiu a Bolsa de Tóquio no Japão, a Bovespa aqui do Brasil. Foram caindo todas as bolsas do mundo, porque uma está ligada com a outra. O mundo todo entrou na crise de 1929. Tudo por quê? Porque os Estados Unidos esperava vender, né, aquilo que ele não estava conseguindo. Então, nós tivemos 40 milhões de ações com preço baixo, 90% delas, se uma ação de uma empresa valia 100, começou a valer R$1. Tá? A gente chama de quinta-feira negra, porque foi dia 24 de outubro de 1929. 13 milhões de ações foram postas à venda e não tinha quem comprasse. Ou seja, você vendeu por um preço baixo, um exemplo, você comprou um celular novo, você pagou R$2.000. Você vai vender ele por 1.800, porque você nem usou ele, mais ou menos. Não tinha quem comprasse. Aí você abaixou para 1.600, não tinha quem comprasse. 1.400, não tinha quem comprasse. Isso virou uma crise. Imagine em um país inteiro tudo isso. Tá? O que acontece? Essa grande depressão, essa crise, ela afetou os Estados Unidos, o Brasil, a África, a Europa, a Indochina, né, que é essa parte aqui da China, da Índia, os países aqui da Oceania, o Japão, afetou o mundo todo. Por quê? Porque justamente o mundo não esperava isso. Ninguém esperava essa crise. Hoje nós também estamos em uma crise. E junto com a crise nós estamos com uma pandemia. Naquela época não tinha pandemia, era só crise. Só que, e aí? Os supermercados começaram a faltar produtos, não tinha alimento para as pessoas. O que foi acontecendo com o mundo? O mundo foi caindo, tá? Os Estados Unidos tiraram seu dinheiro da Europa, levou à falência dos bancos europeus, da Alemanha, Inglaterra. As empresas dependiam de empréstimos e os bancos não estavam mais fazendo empréstimos. Aí tiveram que mandar os funcionários embora. Mandando funcionários, elas não produziam, a empresa faliu. Aí essa crise, ela acabou acarretando o mundo todo. No Brasil, né, um exemplo, a gente nessa época vendia muito café. Era o período de Vargas já, né, 1930. Para onde a gente ia mandar o café? Não tinha lugar. Ninguém ia comprar café do Brasil. Então, quem foram as vítimas? Os acionistas, quem tinha empresa, os bancos, mais de 5.000 bancos falidos, pequenas e médias empresas, agricultores e pessoas sem emprego. Que problema gera uma crise? Aumento do desemprego. A gente fala de fome, a sopa de pobres, né? Aquele famoso, aqui em Oswaldo Cruz tinha, né? O famoso sopão que as freiras faziam para quem não tinha condições, veio dessa ideia da crise de 1929. A fome generalizou. Quando a fome bate, você rouba, porque você não tem emprego. Aí você vai preso. Na cadeia não tem alimento. Você morre de fome. A miséria, suicídio, quantas pessoas se matam por questão de dinheiro, não é? Aumento da criminalidade, roubos principalmente, agitação social, o povo fazendo protesto, querendo que alguém resolvesse alguma coisa, não conseguiu.
E nos Estados Unidos, principalmente, o racismo entrou em prática, né? O negro não tem direito a isso, não tem direito àquilo. Virou uma crise violenta, tá? Durante 29 a 1933 para 34, os Estados Unidos estava em completa falência e o mundo também. Alguém precisava fazer alguma coisa, alguém precisava ajudar os Estados Unidos. O presidente na época, o Roosevelt, ele criou um plano chamado New Deal, ou Nova Distribuição. Ele vai defender que o Estado agora vai ter que intervir. O Estado, tá? Um exemplo, o governador João Dória vai ter que intervir na economia. É o que, um exemplo, o Estado está fazendo com o auxílio emergencial. As pessoas que não têm emprego estão recebendo lá os seus R$600. Mas tem muita gente que precisa e não está recebendo. Mas é uma ajuda do Estado, é um plano. O que ele fez? Primeiro, ele concedeu indenizações, né? O agricultor que perdeu toda aquela safra e não tinha mais dinheiro, ele pagou por aquela safra perdida, tá? Concedeu este crédito para os agricultores. Fixou níveis de produção e um preço justo. Lembra quando começou a Covid, o preço do álcool em gel? O que o Estado fez? Quebrou isso, porque essas empresas estavam ganhando muito dinheiro. Então, a venda ficou mais barata. Criaram leis que garantissem que os acionistas não perdessem tanto dinheiro, tá? Fizeram barragens, canais, escolas, tudo de graça para combater o desemprego, porque eles contratavam pessoas para construir escolas, isso para aquilo. E os trabalhadores chegavam a trabalhar 16, 17 horas por dia, tá? Pasmem com isso. Diminuiu para 40 horas semanais. Esse foi o New Deal. Isso foi, né, respondendo a B do caderninho de vocês, o plano que o Kennedy tomou para poder resolver os problemas da América. Deu certo? Deu. Ajudou. Ajudou como? Estabelecer um salário mínimo, né? Tudo. Resultado, diminuiu o desemprego, 50% das pessoas voltaram a trabalhar, aumentou a produção e recuperou. As pessoas começaram a respirar. Ele cedeu dinheiro para os bancos, para depois os bancos pagarem e emprestarem para as pessoas. Então, durante a crise, aqui foi quando começou a crise. Aqui é o ápice da crise. Olha o tanto de desempregados que nós tivemos. Aí ele criou o plano aqui, tá? Olha como foi caindo após o plano o número de desempregos. Aí tem aqui, né? Por que aqui deu uma aumentada? Porque aqui começou a Segunda Guerra Mundial. Ele estava saindo da crise quando os Estados Unidos me acabam entrando numa guerra, tá? Mas depois ela vai continuar a caindo, tá? Isso aqui é uma propaganda, tá? Na verdade, é uma foto tirada de uma fila de desempregados, porque tinham pessoas que o Estado distribuía comida, né? Era o famoso sopão, e eles faziam fila para poder pegar, tá? Aqui vocês têm imagens de pessoas nos Estados Unidos, fazendo filas e filas para poder receber alguma coisa do Estado, porque eles estavam desesperados. Aqui, né, eu não entendo muito bem o inglês, mas eu sei que essa fila aqui era para pessoas tentarem conseguir empregos. Estão vendo que o exército está invadindo esse lugar, né? Aqui é uma imagem típica dos trabalhadores na época, não tinham o que fazer, ficavam esperando o Estado tomar uma medida, né? Aqui você tem, olha só, oferta de trabalho por $1 por semana. Ou seja, você trabalhava por R$1 por semana. Olha a situação que as pessoas chegaram, tá? Um carro sendo vendido a $100. Esse carro ele valia mais de $10 mil. Olha o preço que caiu. As pessoas estavam com fome. A necessidade bate a porta, tá? Eu sei, né, que as pessoas sabiam falar inglês. As crianças aprendiam a falar inglês a partir dos 3 anos de idade. Porém, elas começaram a trabalhar a partir dos 3 anos para tentar ajudar a família na fome generalizada que estava. Essa é uma imagem típica que aparecia no caderno do aluno há uns 3, 4 anos atrás.
do rosto, né, de uma mãe que não tem o que dar, o que comer para os filhos. Olha a cara dela. Olha a família, né, que não tinha nada na sua despensa, nem farinha, nem água. Por quê? Estão desempregados e não tem emprego. O que eles iriam fazer? Roubar, né? A sopa dos pobres que eu contei para vocês, o famoso sopão, né? As filas gigantescas, porque realmente, gente, não tinha o que comer naquela época. Era uma crise. Ó, as pessoas tomando a sopa, era de graça, tá? Era uma maneira de você sobreviver. Olha o rosto das pessoas todas magras, né? Acabadas, as filas formando. Os famosos bairros de lata, tá? Foi chamado por ironia, porque as pessoas não tinham moradia, começaram a construir casas com latas que eles encontravam. O que eles encontravam na rua, eles iam construindo casas. Porque imagina, você pegou um empréstimo do banco, você não tinha mais dinheiro para pagar. O banco tomou. E as pessoas foram para a rua, tá? Não tinha lugar onde morar, tá? Casas típicas sem nada, sem móveis, crianças pedindo comida. A marcha contra o desemprego na Inglaterra, as pessoas pedindo para trabalhar, mas não tinha quem contratasse, tá? Aqui surge a famosa Ku Klux Klan, tá? Na verdade ela é antiga, mas ela se torna mais forte aí, porque os norte-americanos pensam assim: se todos estão sem comer, quem precisa ficar mesmo sem comer e quem tem que comer? Surge a Ku Klux Klan. É uma organização secreta onde eles se vestem de branco, tá? E eles queimam negros vivos. É uma sociedade secreta. E ela se tornou mais forte na crise de 1929. O plano deu certo? O New Deal? Deu. Porém, né, a questão é, será que na crise de 2008, o que o presidente Bush fez? O presidente Bush, ele estava na guerra contra o Iraque. Ele não ajudou os Estados Unidos a sair da crise. Os Estados Unidos demorou mais de anos para sair da crise. Ele saiu com Barack Obama, respondendo a pergunta B também, tá? E no Brasil, nós passamos pela crise? Ó que detalhe, não. Em 2008, o Lula abriu uma linha de créditos gigantesca. Todo mundo pegou empréstimo. Todo mundo pegou empréstimo, comprou carro, trocou isso, trocou aquilo. Hoje, 2020, nós estamos pagando pelo que nós pegamos. A culpa é do Lula? Não. A culpa é sua e a culpa é minha por ter pegado algo que hoje a gente não pode pagar, tá? Tentaram usar o café como combustível das locomotivas, tá? Esse é o presidente Roosevelt, tá? Que era o presidente da época, na qual fez o plano New Deal para combater a crise de 1929. Essa aqui é a famosa barragem de Wilson, que foi construída para contratar trabalhadores e pagar eles, para que tenha-se pelo menos um certo dinheiro, tá? A barragem do rio Tennessee também foi construída para quebrar a crise. Construção de um saneamento, né? Ó, veja, essas pessoas elas ganham pouco, mas pelo menos elas estavam trabalhando. E isso a gente conclui para que vocês entendam que a crise afetou o mundo e eles precisavam de ajuda. Tá? Saiu, os Estados Unidos saiu, entrou na Segunda Guerra Mundial, depois entrou na Guerra Fria, mas tudo isso foi uma precaução norte-americana. Eles entenderam que era crise e souberam lidar com ela. Então tá aqui as respostas da A e da B, tá? Vocês vão responder e mandar para mim, tá? A terça-feira, que é o dia que manda essa história, e, tá? Não esqueçam de mandar na data correta para não ficar acumulando muita coisa. Tudo bem, gente? Aí na próxima semana a gente vai finalizar a crise de 1929 com algumas atividades e falar sobre a colonização da América Espanhola. Mas, na verdade, em si, nós ainda vamos acabar a crise. Tá bom? Se cuidem. Um abração. Qualquer coisa, me perguntem.